A brasileira Jordana Dias, de 26 anos, denunciou ter sofrido uma tentativa de estupro no metrô de Paris, na França. Em entrevista, a jovem disse nunca imaginar que poderia passar por essa situação por estar em um país de primeiro mundo. Vamos debater sobre isso e trazer a notícia para vocês agora no Plantão do Meteoro. Triste, muito triste. Eu vou trazer a Daiane Oliveira para trazer a informação completa aqui pra gente. Lembrando que você pode seguir a Daiane no @DaianeJOliveira e me seguir aqui no @lu.junior, claro, se você quiser. Vamos lá, Dai. Notícia difícil de entregar, né? Pois é, Lu, ela já é difícil pelo teor, mas só que a gente tem uma vertente dentro dessa notícia que é o olhar da jovem que sofreu uma violência em Paris, dentro do metrô, mas o que ela traz de informação sobre como aconteceu e o espanto dela, porque ela se sentia segura por estar fora do Brasil, né, por estar na França, por estar em Paris. E aí a gente vai ver uma entrevista em que ela traz justamente que ela nunca imaginava que isso pudesse acontecer em um país de primeiro mundo. São muitas problemáticas. Eu vou te pedir para começar trazendo a matéria da notícia, por gentileza, Lúcio. E assim, gente, alerta de gatilho, porque de fato ela passou por uma situação de violência terrível. Uma brasileira sofreu uma tentativa de estupro enquanto voltava para casa em Paris. O caso é destaque no site da CNN Brasil. A vítima, essa da foto, Jordana Dias, de 26 anos. A denúncia foi feita pelo irmão dela nas redes sociais. Segundo o irmão, Jordana estava sozinha no vagão de um trem quando um homem entrou, se aproximou e começou a agredi-la com tapas, mordidas e arranhões. Ele relata ainda que o agressor estrangulou Jordana e tentou violentá-la. Uma passageira ouviu os gritos e aí correu lá para ver o que acontecia naquele vagão. A testemunha, então, começou a filmar o suspeito com o celular. E aí, nessa hora, o valentão, né, aqui, por assinatura minha, essa palavra, o valentão teria fugido. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. Incrível, né? Porque tem até vídeo, como é que não foi identificado? Quer dizer, né, a gente reclama tanto da violência no Brasil, às vezes da lentidão para se identificar suspeitos, criminosos. Olha aí, a gente está falando de Paris. Pois é, tomara que se localize logo este agressor, né, esse homem que quase tentou violentar, abusar desta mulher. Pois é, gente, é assustador, é absurdo falar sobre isso. Nesse caso, só uma correção da Lúcia, eu falei que era metrô e na verdade é trem, mas a gente precisa falar sobre uma coisa, Lúcia. Isso pode acontecer no mundo inteiro. Uhum. Até porque eu gostei, a Maria Soares faz um comentário aqui, mas Paris é violenta. Sim, a gente tem países de primeiro mundo, e eu acho ainda complicadíssimo a gente utilizar esse termo de primeiro, segundo, submundo, para fazer categorias de locais, mas não surpreende o fato de ter acontecido em Paris, porque poderia acontecer em qualquer lugar do mundo. Vou te pedir, Lúcio, inclusive isso, a gente precisa debater sobre essa ideia, e eu não estou querendo dizer que a moça está errada por ter achado isso, mas é uma ideia de construção social, de que o Brasil é um país violento e de que outros lugares são lugares tranquilos e são maravilhosos porque, né, estão na Europa ou porque estão em uma outra região ou com outro índice de desenvolvimento humano, então automaticamente não tem mais violência naquele lugar. Inclusive, talvez, né, e não porque não ter, né, não ter violência, mas talvez Cuba fosse um lugar mais seguro para mulheres desacompanhadas. E por que eu falo isso? Até porque eu conheço algumas pessoas que foram para Cuba e não passaram por uma experiência como essa. Mas para a mulher não existe um lugar seguro. Só que não existe também uma ideia de que o país, como os Estados Unidos ou como a França, vai ser mais seguro para alguém, sobretudo uma brasileira. E aí eu vou te pedir para trazer a matéria do G1, gente. Prestem atenção no que essa moça fala, porque assim, tem muitas problemáticas nisso.
ela fala, eu vou te pedir para descer um pouquinho, Lúcio, onde ela diz, né, a brasileira de 26 anos, ela diz aqui, ó, por estar em um país de primeiro mundo, as aspas dela, eu nunca imaginei que poderia acontecer isso aqui. Por mais que tenha violência em qualquer lugar, e que bom que ela reconhece isso, né? Eu jamais esperava uma agressão da forma que foi, assim, cruel, porque eu fui agredida sem ao menos a pessoa falar uma palavra para mim. Mas ela queria o quê? Desculpa, mas é sério, Lúcio. Eu me fiz essa pergunta e eu vou continuar fazendo essa pergunta, mas ela queria o quê, sabe? E ela fala que eu não esperava ser tratada daquela forma. Eu sou um ser humano e eu mereço respeito. Essa ideia de conhecimento, né, de que você está como sujeito, você é um ser humano, você merece respeito, e que longe do Brasil você vai conseguir ter uma vida melhor, porque você não vai passar por situação alguma de violência, isso vem de uma construção social, né, uma construção, né, nacional. Isso vem também de, eu vou utilizar o termo do Nelson Rubens, sim, que é a ideia da síndrome de vira-lata, que você acreditar que o seu país ele é menor, que você, naquele ambiente, você não pode fazer nenhuma melhora, você sempre estará vulnerável à mercê, porque aqui animalizamos as pessoas, porque aqui não tem segurança, porque aqui é muito difícil de se viver. E sim, gente, tem realmente muitos problemas no Brasil. E aí, Lúcio, eu gostaria de comentar que a Nelson Rodrigues, perdão, eu falei Nelson Rubens, não foi Nelson Rodrigues, o nome do pesquisador que traz esse termo da síndrome de vira-lata. E assim, Lúcio, a gente precisa entender uma coisa, que a violência, sobretudo a violência sexual contra mulheres, crianças, é uma violência de poder. Ela não é uma violência que ela é para a satisfação sexual do homem, não, gente. Não tem relação com satisfação sexual. É um crime de poder. E esse crime pode acontecer em qualquer lugar. Inclusive, a violência sexual ela é utilizada como uma violência psicológica em casos de conflitos armados, em casos de reféns, de guerra. A gente até acompanhou agora, tanto Gaza quanto Israel, a gente tem relatos de violência que foram noticiadas por mulheres, sobretudo mulheres palestinas que tiveram, né, sofreram essa violência ou que de alguma forma acreditaram que estaria ali fazendo uma troca como se fosse uma prostituição de serviços sexuais por alimentos, o que não dá para comparar. Não é uma prostituição, você não teve uma escolha para fazer aquilo. Então, a gente considera violência também, Lúcio. É isso, esse corte aqui ele vai servir de alerta para a gente entender que qualquer lugar do mundo, ser um sujeito ali que está em uma minoria, você pode sofrer qualquer tipo de violência. Não dá para a gente achar que fora do Brasil a gente não vai sofrer, Lúcio. Eu não ia mostrar o vídeo, porque eu achei o vídeo pesado, mas se quiser passar um trecho... Não, acho que não é necessário. Quem quiser buscar o vídeo, enfim, tá na mídia hegemônica também. Acho que não é necessário, não precisa disso. Agora, Dai... O áudio ele tá vazando para mim do vídeo. Não sei se ele tá passando para você. Pronto. Perdão, já tirei aqui. Acho que não é necessário vazar o áudio aí, nem o vídeo, né? Não é necessário mostrar o vídeo. A questão realmente da segurança que se sente na Europa, isso eu posso dizer porque eu estive na Europa e fiquei até de madrugada em alguns lugares na rua. A sensação de fato já é de um lugar mais seguro. Isso não é mentira. Quem esteve na Europa, inclusive mais do que nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos não tem a sensação de segurança que a gente tem na Europa. Mas isso não quer dizer que em toda a Europa. Quando a gente fala de grandes metrópoles como Paris, Barcelona, a criminalidade tem crescido sim. E a gente vê números que apontam isso. Agora, o que a Dai traz é um ponto extremamente relevante, nem me sinto capaz de opinar como a Dai traz, né? Que a mulher, infelizmente, ela não está segura em lugar nenhum do mundo. Não importa o horário, não importa o local, não importa. E é muito triste mesmo, né? O pessoal aqui do chat até me alertou, né, que o áudio estava vazando aí, que o áudio já é pesado. Uhum. Porque, de fato, e é um dos motivos de a gente não colocar o vídeo aqui, é uma violência totalmente gratuita que a pessoa está sendo violentada por ser mulher. Se fosse um homem,
Poderia talvez ser assaltado? Talvez, poderia ser agredido? Poderia também. Mas não chegaria no ponto da violência sexual, inclusive. Né? E é muito triste mesmo, que uma mulher não possa andar sozinha num vagão de trem, num vagão de metrô, num ônibus. É muito triste que a gente precise ter vagões de metrô no Brasil, inclusive, só para mulheres, porque bandidos não se aguentam de ficar próximo de mulheres, simplesmente. É horroroso. Eu sinto muito, cara. É triste ter que dar uma notícia dessa, mas a gente tem que também dar luz para esse tipo de coisa para que isso possa ser combatido. Né? E é vergonhoso também, a própria a jornalista ali da CNN falou, né? Tem vídeo, tem tudo e não identificou ainda, minha gente. Né? Agora, o que a gente tem que cuidar daí também é esse discurso ser utilizado de forma cretina pela extrema-direita para criminalizar seja pessoas em vulnerabilidade social, seja imigrantes, né? Porque existe, a gente sabe que muita gente pega esse tipo de crime que não deveria ser utilizado de forma política ou de forma ideológica para fazer propaganda anti-imigrante em cima disso, ou propaganda até racista em cima disso. Né? Infelizmente, a gente tem pessoas que fazem disso também. Mais algum ponto, Dai, que você queira trazer? Lúcio, só uma coisa. Não, o que você traz sobre a extrema-direita é fantástico. E essa extrema-direita, ela não admite a luta, por exemplo, para combater a toxicidade da masculinidade, as violências, a estrutura de violência. A ideia da extrema-direita para resolver tudo é castração química, por exemplo, ou punitivismo. Só que o punitivismo ou castração, o crime já aconteceu. A gente precisa falar sobre políticas que evitem que mulheres sejam vítimas, né? Que todos os sujeitos sejam vítimas das violências. Então, a gente precisa continuar debatendo e criando nossas crianças um mundo melhor, discutindo, e o Estado precisa também interferir. E aí, como eu falo Estado, não é só o Brasil. O Estado como todo, a gente precisa mudar a mentalidade sobre a masculinidade em todo o mundo. Só assim a gente pode pensar em construir nações melhores, Lúcio. É isso. Perfeito, sem tirar nem pôr. A gente fica por aqui querendo saber a sua opinião sobre tudo isso também aqui embaixo. Um grande abraço, até a próxima.